Olá, povo de Deus, mulher com palavra, tudo bem? Eu tô indo pra Luanda, em Angola. Nós vamos fazer um encontro com Deus lá, abençoador. Volto dia 10. Tô aqui no carro com a Lala, indo pro aeroporto. Já que isso aqui, né? Entendeu? Tô tudo ali conversandinho. Dia 10 tô de volta, mas segue aqui, vai me acompanhando. Vou mandando notícias pra vocês. É a musiquinha de espera. Ah, tá. Não, essa não. Não, essa é de telefone. Fala. Minha mãe não quer falar, mas eu falo, gente. Eu tô inconformada aqui. Isso aqui. 3 cafés, um pão de queijo, nossa, que ângulo lindo, e uma esfirra. R$63. Olha isso. Comer até as migalhas disso aqui. Pelo amor de Jesus Cristo. Tô aqui nesse aeroporto mais tumultuado. Como amo o café, onde que eu tô? Starbucks. Que amo um café. Preciso acordar, gente. Tem tanta coisa pra viver ainda hoje. E depois de um cafezinho, o que eu vim fazer? Eu vim, ler esse livro do Emery, que é muito maravilhoso. Ele vai ajudar a gente a discernir problemas físicos, emocionais e espirituais. E eu não sei você, mas eu descanso lendo. Então parei um pouquinho aqui para ler. E você, como que você descansa? Eu, no meu temperamento, eu sou uma melancólica. Então as melancólicas, os melancólicos, eles descansam lendo, sabia disso? Gente, agora bateu o cansaço, já li um livro inteiro. Cheguei aqui nesse aeroporto de Guarulhos, era 8h30. Ainda falta 2 horas para pegar o voo. Meu voo é às 6 horas para Angola, em Luanda. Luanda, em Angola, tá vendo? Eu tô com tanto sono que eu tô até trocando. Que situação. E depois de 10 horas no aeroporto, gente, vou embarcar, graças a Deus, para Luanda, Angola. Uhul! Cheguei aqui em Angola, no Luanda, com a minha amiga Catarina. Que delícia, de saudade que tava. E deu tudo certo, graças a Deus. Beijo. Eu tô aqui no segundo dia aqui em Luanda, na Angola. Ontem eu fiquei desligada, descansando. Mas a gente vai começar com uma série de atividades, de programações bem especiais. Eu quero estar compartilhando com vocês. Daqui a pouco eu vou estar indo na cadeia, na penitenciária feminina, onde as mulheres fazem o devocional Mulher com Palavra. Eu vou gravar e deixar aqui pra vocês também, tá bom? A gente esteve então lá no presídio feminino de Viana
E infelizmente lá a gente não pôde gravar, não pôde fotografar, né? Então eu vou contar um pouquinho como foi essa visita. Eu fiquei impressionada, né? A comandante nos orientou, nos instruiu, compartilhou todo o trabalho que é feito com as detentas. Aqui eles chamam de reclusas. E então quando elas entram, né, no presídio, o presídio tem todo um trabalho com elas de formação, sabe? Se elas são detentas que não são formadas, que não terminaram os estudos, o presídio oferece para elas o ensino que seria o fundamental e o ensino médio. O presídio também oferece toda a alimentação delas, quem fazem são elas mesmas. Então, se não sabe cozinhar, vai aprender e depois elas mesmas fazem as suas refeições. Lá também existe uma área de um trabalho artesanal, onde elas fazem muitas coisas artesanais, desde cestas, bandejas, suplás, bolsas. Eu fiquei muito admirada com a habilidade que elas têm e assim, o que uma sabe ensina às outras. Lá no presídio também, se alguma detenta chega grávida, então quando ela vai ganhar nenê, lógico, ela vai para a maternidade, ela volta para o presídio depois com o seu bebê e fica em uma cela especial até completar ali o tempo de dieta. Ela não volta para a cela dela, ela fica ali nessa cela especial até completar esse tempo de dieta. E a criança ou o bebê fica com ela até os 3 anos de idade, né? E lá dentro do presídio, então, tem uma creche, onde tem pessoas funcionárias que cuidam dessas crianças durante o dia. E além de funcionárias, tem reclusas que trabalham também nessa creche, cuidando das crianças durante o dia. E à noite, então, as crianças retornam com as mães para dormir. E aí, o triste, né, que quando faz 3 anos, a criança precisa sair, precisa ir para alguém da família que receba elas ali então. E eu achei incrível, porque enquanto nós estávamos lá, a gente teve um momento de culto, um momento de celebração, e eu fiquei olhando elas todas muito arrumadas, com o cabelo muito tratado, com penteado, sobrancelhas perfeitas, e aí nós perguntamos, né? Meu Deus, onde elas foram? Então, lá dentro do presídio, elas têm esse tratamento, elas têm essa questão do salão. Então, umas ensinam as outras e fazem uma nas outras. Eu fiquei muito impactada com o trabalho que o presídio feminino de Viana traz para as detentas, para as reclusas. É um sistema de recuperação mesmo, E dentro de tudo isso, então, elas recebem o devocional Mulher com Palavra. É feito xerox dos devocionais e são enviados para elas mensalmente. Não pode entrar o devocional inteiro, então todo mês, no início do mês, elas recebem o devocional para o mês e são enviados 150 cópias, são hoje 300 detentas e elas se reúnem em grupos, então, o nosso lema no Mulher com Palavra é orar, meditar e compartilhar. E elas se reúnem em grupos pequenos dentro do presídio para orar, para meditar e para compartilhar. E aí tem várias detentas, várias reclusas que não sabem ler, então elas vão para esses grupos onde elas ouvem a palavra. E hoje no culto foi algo assim que eu fiquei muito impactada, sabe? Foi um culto, em nenhum momento parecia que estávamos dentro de um presídio. Uma presença de Deus muito forte, um culto de muita adoração, de muita celebração. Mulheres que são presas, mas muito livres no espírito. Tivemos tempo de adorar, de celebrar. Elas têm um coral maravilhoso, que elas cantam com a alma, elas cantam com a vida, elas cantam com o coração, elas cantam o que elas estão experimentando. E os testemunhos que eu recebi, que eu ouvi através do devocional, e elas falando isso. Pastora, o devocional veio, elas falaram assim que no tempo da pandemia, em 2021, quando o devocional chegou, né? Já era o 2º ano da pandemia,
E ela falou que elas estavam lá presas, e aí na pandemia não podiam receber visitas. Lá tem um trabalho religioso uma vez por semana, que são cultos, né? Elas não poderiam ter mais isso, então elas ficaram lá sem visita, sem família, sem esse trabalho de grupo que elas têm, né, paradas. E a expressão que elas usaram foi assim, que o devocional Mulher com Palavra chegou lá como uma bomba, né, trazendo vida para o momento onde elas falaram que elas estavam ficando loucas lá dentro. E aí elas contaram então que através do devocional Deus foi mudando a forma delas pensarem, foi mudando o comportamento delas. Um dos testemunhos, uma das reclusas falou assim, que elas estão aprendendo a ser esposas, mulheres e mães através do livro devocional Mulher com Palavra. E nós fomos lá hoje, e quando nós chegamos lá, elas já tinham feito o devocional do dia 30 de dezembro. E eu chorei assim de ouvir, porque às vezes a gente não dá valor, sabe? E quantas vezes eu falei assim pro Senhor: Deus, tem tantas pessoas que escrevem devocional, será que eu devo escrever? Será que a gente deve permanecer? E foram tantos desafios, e são tantos os desafios para fazer esse devocional, que algumas vezes eu falo: Deus, será que vamos continuar? E depois de ouvir os testemunhos, depois de ver elas, sabe, mais do que falar, foi nítido a transformação que o Senhor está fazendo na vida delas. Então Deus, né, com certeza ministrou meu coração: prossiga, porque às vezes a gente acha tão pequeno o que Deus está pedindo pra gente, tão pouco o que Deus está pedindo, mas é só questão de obedecer, porque o resultado fica com Ele. É Ele quem cuida do resultado, a gente só tem que ouvir e obedecer. E eu falei isso pro Senhor: Deus, eu quero obedecer. Se o Senhor falar para eu continuar fazendo devocional Mulher com Palavra, eu vou continuar, porque o resultado é problema de Deus. O resultado, o crescimento, quem dá ao Senhor. Eu nunca imaginei que o devocional estaria dentro de um presídio, trazendo libertação para mulheres presas, que continuam presas, mas livres no espírito. Eu nunca imaginei que ia ver com os meus olhos as transformações do que estavam acontecendo dentro de um presídio. E a comandante de lá ainda falou que quando elas saem, elas continuam fazendo devocional, dão testemunho do devocional. Então eu fiquei maravilhada, porque a palavra do Senhor não fica presa, né? A palavra do Senhor, ela faz e vai além de muito que nós podemos esperar. Outra coisa que eu fiquei muito impactada é a alegria delas, sabe, das detentas, das reclusas, e não só das reclusas, mas da comandante. A comandante, ela é uma mulher de Deus, uma mulher que serve ao Senhor, e é nítido a presença de Deus na vida desta comandante, que está trazendo essa mentalidade, esse diferencial para dentro daquele presídio. Então eu tive uma experiência incrível. Pena eu não poder filmar para vocês verem, né? Mas assim, continuem orando pelo projeto Mulher com Palavra, pelo devocional, porque o Senhor tem levado a palavra para lugares que a gente nem imagina e feito coisas que a gente não pode nem imaginar. Eu fiquei muito impactada, chorei, agradeci, adorei, celebrei junto com aquelas mulheres hoje.